Olá pessoal, aqui é o Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês sobre um teste que eu fiz em mim mesmo com o aparelho ProSync 2 da empresa Nova Ciência. Para quem não conhece, é um aparelho de biorressonância. Está aqui a imagem dele no Google. Ele é um aparelho que consegue analisar diversas substâncias no seu organismo. É uma quantidade bem grande. Eu estou aprendendo a mexer ainda, faz pouco tempo que chegou aqui. E confesso que é um aparelho que você tem que treinar bastante, tá? Ele vai um bastão que você segura e ele gera uma simulação de uma substância no teu organismo. E ele vê como que o teu organismo reage àquela substância. Então, através desse aparelho você consegue perceber se tem algum metal pesado no seu organismo. Ele vai gerar um gráfico, ele não é um aparelho quantitativo, ele é um aparelho gráfico, né? Ele vai gerar um gráfico e vai te mostrar se tem aquela substância no teu organismo, ou se é alguma substância que te faz mal, faz bem. Dá trabalho, gente. É um aparelho que você compra e você não consegue mexer nele já de começo. Tem que estudar e de repente fazer até um curso para aprender a mexer no aparelho. Esse aqui é o link. Eu estou com o aparelho desconectado agora, então ele não abre. Mas enfim, uma coisa que eu achei em mim aqui, que eu quero compartilhar, que eu achei super interessante, foi sobre o mercúrio. Ele analisa uma série bem grande, uma série de metais tóxicos, né? Tem uma abinha aqui, metais tóxicos, né? E eu analisei um por um, né? E alguns dão positivo para mim. Olhando para o gráfico, você consegue saber até se é uma grande intoxicação ou não. Mas no caso do mercúrio, eu fiz várias análises em mim e sempre deu positivo o resultado dele. Ó, o aparelho funciona assim, primeiro você faz um gráfico sem substância nenhuma, sem gerar simulação de substância nenhuma, que é esse verdinho aqui, ó. Ó, esse aqui é o gráfico que ele gerou, que é sobre o meu organismo sem nenhuma simulação. Esse calibrou, clique em calibrar Alt 7. Depois você vai selecionar aqui por exemplo, um metal pesado que você quer analisar e vai gerar simulação. Né? Você segura um bastão na mão, ele vai ficar gerando a vibração ali daquela substância. Então você faz de novo um novo teste, né? Vai gerar um gráfico. E nesse gráfico você vai ver, aqui é um caso de intoxicação, olha o tipo que ele gerou o gráfico. O gráfico ele ficou diferente, ele não subiu tanto, igual o verdinho, o gráfico azul que é o mercúrio, né? Ele não subiu tanto, igual o verdinho, e ele não caiu, sabe, até o final. Então isso aqui significa intoxicação, positivo por mercúrio. Né? Se ele tem algumas substâncias que ele não cai nada, ele fica retão aqui, quanto mais retão ficar aqui, ou mais devagarinho ele for caindo aqui, mais intoxicado. Mas esse caso aqui é um caso de uma pessoa bem intoxicada por mercúrio, que é o meu caso. Né? Mercúrio, para quem não sabe, o mercúrio tem estudado aí nos últimos meses. Aí, é uma substância que o corpo não consegue eliminar com facilidade. Não consegue eliminar quase nada, na verdade, e é altamente tóxica para o organismo. Ele destrói, literalmente, várias coisas no corpo humano. Então é uma substância que não pode ter no corpo humano. Mas quase todo mundo tem pelo menos um pouquinho, adquirido por alimentação e por diversas fontes que hoje existem no mundo. Né? Uma vez que ela entra em contato com o mercúrio, pronto, o mercúrio já está dentro dela. E o mercúrio ele passa também de um ser para o outro. Se você comeu o peixe que comeu mercúrio, você vai ter esse mercúrio dentro de você. Né? Então um animal que come outro animal, ele absorve esse mercúrio. E olha, então no começo gera um monte de dúvida esse aparelho, sabe? Pô, mas será que é real isso aqui, né? Será que eu tenho mesmo? Mas daí veja só, eu usei um programa de um outro aparelho, o PC Zapper, esse outro aparelho aqui, que está aqui o software, para desintoxicação de mercúrio. E eu passei muito mal. Eu passei muito mal, fiquei uns 3 dias que desapareceu a minha memória. Eu ia trabalhar, eu ia atender um cliente que pedia 2 coisas, eu só lembrava da primeira, a segunda eu já esquecia, tão ruim que ficou a minha memória. E o mercúrio, ele é neurotóxico, ele ataca o cérebro mesmo. Ele consegue penetrar no cérebro e atacar o cérebro. Então foi mais um indicativo de que tinha mercúrio. E daí, para terminar a prova real, né, eu fiz o teste de selênio.
Selênio é um oligoelemento que a gente tem que ter no corpo. E ele, de certa forma, nos protege do mercúrio, porque ele se acopla ao mercúrio, né? Ele se liga ao mercúrio, para assim o corpo ter uma chance de eliminar. Então, quem tem mercúrio no corpo não tem quase nada de selênio, porque já perdeu o selênio que tinha. O mercúrio, ele rouba o selênio. Então, se a pessoa tem mercúrio, muito provavelmente o selênio é muito baixo. Então, eu fiz o teste no ProSync para ver o que acontecia. Está aqui a curva verde, que é o meu organismo sem testar nada, e está aqui a curva azul, que é o teste do selênio, que pode ver que foi uma curva que ficou mais alta. Olha só que interessante, né? Então, isso o que significa? Isso é um negativo, né? Ou consonância, significa que o meu corpo está pedindo o selênio. Na hora que foi dada a vibração do selênio para ele, meu corpo ficou até mais forte. Olha o gráfico como ficou mais alto. Então, isso comprovou, né, que realmente tem mercúrio, né? Foram 3 testes, né? Foi primeiro o teste do mercúrio, que só deu positivo, várias vezes deu positivo. Depois foi o teste de eu tentar tirar o mercúrio com outro equipamento, e eu passei muito mal, porque quando você desgruda o mercúrio dos órgãos, ele cai na corrente sanguínea e passa pelo cérebro, passa por muitos lugares e faz mal. E o terceiro teste foi o teste do selênio, que eu deveria ter no corpo, mas como eu tenho mercúrio, ele deu ausência de selênio, que está negativo, que está precisando, meu corpo precisa de selênio. Então eu tenho que suplementar com selênio, para esse selênio se ligar ao mercúrio e ter uma chance do mercúrio sair do meu corpo. Então eu queria mostrar, não é uma aula de como que mexe no ProSync, porque até agora eu estou aprendendo também, né? Não estou capacitado ainda para dar uma aula, mas eu queria mostrar que esse é um aparelho que funciona, porém que exige uma série de prática e estudos para você conseguir usar ele. No começo é um pouco frustrante, porque você já não consegue sair usando ele de início. Tem que estudar, tem que aprender, tem que praticar para conseguir chegar até algumas respostas. Porém, é um aparelho que vale muito a pena você ter, porque ele vai trazer autoconhecimento. Pô, que fantástico, eu sei que tem mercúrio no meu corpo e que não tem selênio. Então eu vou dar um jeito de tirar a substância que não presta e vou dar um jeito de pôr a substância que meu corpo precisa. Isso vai fazer acredito que vai fazer muita diferença. Eu fiz algumas pesquisas e de alguns sites que mostram, né, falam sobre intoxicação de mercúrio, que faz muito mal, que pode gerar uma falta de concentração, que era o meu caso, sabe? As possíveis fontes. Ele fala sobre que o selênio ele protege realmente do mercúrio, porque ele se liga ao mercúrio, ok? Aqui tem sites que falam quanto que é a dose ideal por dia para você tomar. Existem solos que têm deficiência de selênio, então é necessário suplementar para ter uma quantidade normal no corpo, né? Então, eu queria fazer isso hoje, pessoal, mostrar esse aparelho em funcionamento, né? Mostrar um resultado que apareceu em mim. E que só por eu saber disso, eu acredito que já valeu a pena ter comprado o aparelho. Agora, imagina quantas coisas que eu vou conseguir descobrir com esse aparelho. Mas com o tempo, né? Porque demora tempo para você ir aprendendo. Não adianta fazer um monte de testes de uma vez só, porque você não consegue nem interpretar os resultados. Tem que ir aprendendo a interpretar os resultados e conseguindo ligar uma coisa com a outra, que nem agora esse macete eu já peguei, né? Se qualquer pessoa que eu teste der um positivo para o mercúrio, eu já vou testar o oligoelemento selênio, que daí se o selênio também estiver baixo, aí comprova, aí é mais uma confirmação, né? Opa, realmente essa pessoa aqui tem que desintoxicar de mercúrio e suplementar o selênio, que vai ajudar nisso. Ok, pessoal? Então hoje é só isso. Desejo a todos aí muita paz.